Olá, hoje eu quero mostrar como podemos ver o ensino ágil na prática, o ciclo do aprendizado, o aprendizado em camadas, tá ok? Então vamos direto ao assunto. Hoje eu selecionei alguns livros, vamos dizer, livros de uma apostila premiada, né? Mackenzie, e a gente vai ver como a gente pode usar na prática um exemplo de aula. Pode aplicar em qualquer ano, em qualquer série, de uma forma adaptada dentro da realidade da sua sala de aula. Então você vê que os livros, a forma que são escritas é complicada. Vamos dizer, como a gente está usando técnicas da engenharia, vamos dizer que a gente tem que fazer uma compilação, uma interpretação do que realmente está dizendo aqui, ó. Esse livro aqui, ó, de ciência, 8º ano. Só usei como exemplo, mas você pode... vou focar mais no Fundamental 1, mas o exemplo, né? Como falei, é apenas um exemplo, uma sugestão, mas baseado todo em técnicas realmente eficientes de ensino-aprendizado. Sem ensino, não há aprendizado. Não tem aquela questão de nós dizermos, mas eu ensinei você que não aprendeu. Se não houve o aluno, a criança, não aprendeu, porque não houve o ensino. Então a gente tem que corrigir. Por isso sempre fala, ensina, testa, corrige e ensina de novo e vai, como dizendo, o ensino é iterativo e incremental. Iterativo, a gente vai corrigindo, vai testando, vai corrigindo, vai aplicando, porque a gente vai interagindo, vamos ver os erros, as falhas. Um dos princípios da metodologia ágil, que eu sempre falo, é ser um ensino face-to-face, ou seja, o mais próximo possível, mais dentro da realidade do aluno. Você vai lá e pergunta, se ele não entendeu, você vai lá e corrige. Claro que alguns vão ficar um pouco para trás, né? Mas a gente tenta ser o mais pessoal possível dentro da realidade, que é uma realidade bem difícil, com classes até com mais de 30 alunos, alguns até mais. Então, incremental, a gente vai acrescentando e incrementando. Como vou mostrar aqui. Vamos, por exemplo, você é professora de PEB 1. Aí o que acontece? Que eu sempre falo. Vai lá, dá uma disciplina, vamos dizer, os primeiros 10 minutos ali da sala, sabe o que eu falei? A curva do esquecimento. Então, os primeiros 10, 15 minutos você faz uma revisão do dia anterior, porque passou 24 horas e depois de 24 horas, se não revisar, você vai lembrar menos de 10% do dia anterior, depois de 48 horas vai chegar praticamente para assuntos novos a estaca 0. E vai ter um dia da semana que eu falo fazer aquela revisão semanal, né? Porque a gente aprende através de fortalecendo o ensino. Quando a gente vai mostrando para o nosso cérebro que aquilo é importante, vai repetindo, ele vai entendendo que aquilo é importante, não vai esquecer. Uma coisa que é passada apenas uma vez, a gente esquece. Então, por isso que a gente tem todas essas técnicas. Então, aí vamos dizer, o primeiro 20 minutos, você é professora de PEB1, né? Depois do exemplo PEB2, no médio. Aí você vai lá dar os 20 minutos. Não tem problema estar usando o livro aqui de 8º ano, é apenas como um exemplo. Foi o que eu trouxe aqui em mãos, né? Cada um vai colocar no seu assunto. Aí você vai lá e ensina ciências durante 20 minutos. Depois de 20 minutos você vai lá, vamos dizer que você vai para geografia. Depois, passou mais 20 minutos, você vai história, né? Aí depois vem o especialista, vem o intervalo, vem a educação física e for. Aí você pode voltar depois para ciências. É um exemplo. Quem é professor de PEB 1, o que acontece? Você está ensinando um assunto PEB 2, né? Ensino médio, você é um especialista. Você está ensinando ali uma matéria, vamos dizer ali, de ciência, né? Como é o exemplo desse livro aqui. Aí está falando aqui, vamos dizer, você está ensinando aqui no capítulo 3, fala sobre neurônios, as células.
e o sistema nervoso. Aí você passou ali, vai ver a necessidade da sua classe, vamos dizer, como os alunos são maiores, você consegue dar meia hora dessa disciplina, daquela forma que eu já falei em outras videoaulas, né? Agora eu vou mostrar mais a prática, não a questão como funciona todos esses detalhes, porque o ensino aqui é ágil, ou seja, bem específico e objetivo, né? E assim que deve ser com o aluno também. Aí você lá passou umas meia hora, geralmente sua aula aí 50 minutos, alguns vai ter 2 tempos. Aí você volta para um assunto bem totalmente diferente, né? Aí que você deu na outra aula, uma outra forma, e você vai lá, tô falando, eu sou especialista, PEB2, ensino médio, aí você vai lá daqui, tipo, capítulo 1, a pele, aí você volta com um assunto bem diferente, que você muda a questão do cérebro da criança, do adolescente, do aluno, e não fica naquela mesma monotonia. Ou você pode seguir o mesmo tópico também, esse toque para o professor de Fundi 1, aí, mas você usa atividades lúdicas, jogos e flashcards de interação. Então vamos ver aqui mais ou menos. Lembra dos 3 tópicos que temos que seguir? Vamos ver aqui o livro de ciência. Né? Vou dar um exemplo aqui, ele fala sobre a pele. Aí qual é o problema que eu falo aqui, ó? Vou usar aqui de Ciência e Geografia, que é na página 11, ele fala sobre a pele. Aqui, olha como é que começa o capítulo. Ter um corpo dentro dos padrões da beleza é o sonho de muitas pessoas. Os meios de comunicação são, em grande parte, responsáveis por disseminar, só o primeiro parágrafo estou lendo, hein? Não acabei, esse conceito de beleza, mas nem sempre o que nos é apresentado corresponde à realidade. É preciso considerar que imagens podem ser trabalhadas por vários programas de computador. Além disso, a aparência do corpo está muito relacionada a fatores genéticos e ao estilo de vida das pessoas. Cuidar do próprio corpo deve ser algo, acima de tudo, resulte em boa saúde física e mental. Bom, eu sei onde o livro quer chegar, mas falou exatamente no primeiro parágrafo o que é a pele? Não falou. Por isso que o professor precisa preparar a aula. Vamos ver aqui o de geografia. Essa aula, por ser mais prática, exemplificada, vai ser maior. Tipos de transporte. Capítulo 1, página 10. Nosso país produz bens de consumo em diversos setores por meio das indústrias e da agropecuária. Se nos lembrarmos de muitos produtos que encontramos em um supermercado, veremos que eles procedem de várias regiões que foram transportadas até ali por meios diferentes. Bom, ele vai chegar no assunto. Mas é objetivo? A criança vai vagar, lembra? Quanto menor, ele tem mais a questão da imaginação, distração. Hoje, dependendo da quantidade, né, de uso de tecnologia, a concentração em coisas assim que não é tão atrativa é menor. E o que ocorre? A gente segue o método ágil de ensino. Você vai ver aqui, ó, capítulo 1. Vamos começar pelo 1. Aí, como eu falei, a pele. O que é a pele? Para que serve? Qual a sua aplicação? Ou seja, a sua função, exemplos. Pronto. Aí vai falar das camadas da pele. Quais são as camadas da pele? Como quais são as camadas da pele? Para que serve as camadas da pele e como elas são úteis, como elas funcionam, como usar, né? Como elas são usadas. Câncer de pele, o que é? Quais são os efeitos, né? Ou seja, para que serve, né? Não é uma função, mas quais são os efeitos e os seus resultados, as consequências. Então você vai bem objetivo. Use outras fontes também, use materiais acadêmicos. Aí, mas você tem que, o quê? É igual um comprimido. A criança, ela vai se engasgar se ela comer esse comprimido grande, dependendo do tamanho. Você tem que, o quê? Transformar em uma forma líquida, gotas, com sabores, né? Criar sabores na aula. Então, aí você vai e ensinou tudo isso.
Aí que você acontece, lembra da revisão e aplicação. Depois, no final da aula, de todas as aulas, você deu todas essas disciplinas que eu falei no começo. Aí você vai perguntar as palavras-chave. Por exemplo, aqui, ó, sobre a história. Você deu lá, aí você fala a palavra iluminismo. Quem pode responder? A primeira coisa que vem na cabeça. Pronto. Agora, pele. Quem pode responder a primeira coisa na cabeça? Tá bom, mas vamos um pouco mais profundo. As camadas da pele. Então você vai usando uma revisão no final da aula. O que acontece? A gente tem a validação do ensino. É como o computador. Você tá lá digitando, coisando, mas se você não salvar, apaga tudo. Então a validação no final da aula é muito importante como um momento de salvar a informação no nosso computador, que é o nosso cérebro. Então, vamos para concluir, né? Aí essa foi a primeira aula. Como eu falei, aí você vai na outra aula, você vai revisar sobre pele, aí você vai dar o segundo tópico, vai seguindo, mas quando você revisar, fizer aquele ciclo da vida do estudo, você vai voltar na primeira aula e vai se aprofundar um pouco mais. Eu vejo, e como você pode fazer na segunda aula, depois quando se aprofundar um pouco mais, vai depender do nível das turmas. Você pode usar jogos de revisões, né, como eu falo em outros vídeos sobre flashcard, sobre os jogos que você usa imagem ali, que eu chamei de como se fosse olho biônico, você põe fotos ali da pele, das doenças da pele, e quem está com a resposta ali por escrito, ou outra imagem, dependendo do nível do estudo, né, da alfabetização da turma, ela tem que ir lá, né, pode dividir em grupos menores, ela tem que ir lá e encontrar aquilo que é equivalente àquela imagem, aquele texto, o que for. E você vai, como eu falei, incremental, vai aprofundando um pouco mais. Até o momento que você fizer vários ciclos de estudo e chega um momento que eu sempre faço ao contrário. Aí chega esse momento que ele vai ler o livro e vai ver com entendimento. Ah, agora eu estou entendendo. Agora eu estou mais fácil. E o que acontece? Quando você vai lendo, você vai ajudando o aluno, você está treinando, o que acontece? A gente está automatizando. Hoje as máquinas, quanto mais automatizada, hoje os softwares, os programas, quanto mais automatizado, é melhor. Mas para automatizar tem que programar. Você está automatizando o cérebro do aluno, da criança. O que acontece? Ele vai aprender, depois de um certo momento, automaticamente, que ele já vai saber os códigos, vai saber, né, essa decodificação que eu estou falando, essa interpretação, ele já vai automaticamente fazer isso, já vai de forma automática. Então ele vai lendo lá o texto, você vai assim, pense nessas palavras de proteção, sustentação. Opa! O que é isso, hein? O que é proteção? Aí você faz a pergunta para a turma. Proteção, proteger, né? Alguns vão ser bem óbvio, claro, o próprio nome aqui, o substantivo, vem a proteção vem do próprio verbo, proteger, você envolver ali, né? Encapsular, evitar que aconteçam coisas ruins. Aqui. Aí você vai lendo sustentação. O que é sustentação? É você aguentar, dar força para continuar. Aí você vai lendo. E vai sempre, como eu falei, você vai lendo e vai falar, o que é isso, hein? Que palavra é essa? Aí o que acontece? A validação do conhecimento. Ah, então proteção quer dizer guardar, evitar de perigos. E também a gente pode criar uma camada, né? Então, você vai lendo o texto e vai mostrando. Aí, né, no final da aula, como eu falei, você vai fazendo perguntas-chave e vai ajudando naquelas perguntas. E sempre quando você ensina, como eu falei, né, você vai estar interagindo, né, que é a gente tem que ver a necessidade do aluno, fazer o teste de ser que realmente aprendeu. Aí você vai lá, explica, aí fala assim, por favor, explique agora com as suas próprias palavras esse pequeno texto que eu falei, 2 minutinhos, 3 minutinhos de fala, explique. Falou bem. Agora, quem pode outro explicar? Agora escreva isso da forma que você entendeu. Aí você vai olhando um caderno ou outro. Também pode usar outra estratégia, você simplesmente passar na lousa, ele escrever da forma correta para
depende do tempo, né? Custo-benefício, da forma exata ali que você colocou, que você editou. Mas depois ele pede para fazer embaixo uma interpretação, ou seja, decodificar, compilar, né? Transformar como uma linguagem de máquina, ou seja, transformar aquela linguagem do livro, aquela linguagem do professor para a língua do próprio aluno, da forma que ele entende. Ele vai trocar, por exemplo, aqui, ó, da pele. A pele, além de revestir o corpo, revestir, a criança pode trocar ali, o aluno, perdoando, né, o adolescente, envolver. A pele é importante, órgão. Aí ele pode colocar, né, pela linguagem, é uma coisa importante, aí aqui diz, atua nas defesas, uma coisa importante que protege, né, o organismo. Aí o que é organismo? Aí você vai dar várias situações, né, aí fala aqui, ó, termorregulação. Como que a criança, adolescente, até que esse livro de 8º ano, como vai escrever o que é isso? Termorregulação. Aí você fala, é um equilíbrio da temperatura ali do corpo, né? Por isso que a gente sente calor, sua. Então, lembre disso. Ele tem que interpretar para a linguagem dele, escrever ali da linguagem dele. O que acontece? A gente vai criar memórias, né? Memória dele vai sair das anotações, ou seja, daquela memória cache ali, que é temporária, que a máquina desliga e apaga, vai gravar para o HD dele e também deixando na memória instantânea, ou seja, aquelas perguntas que eu falei, se faz, ele já está ali na parte imediata, igual o computador. Tem aqueles programas que já inicia automaticamente com a máquina, aquelas coisas que já estão ali no momento imediato, porque é aquelas coisas que a máquina já entendeu, nosso cérebro já entendeu, que é as coisas que você usa mais no dia a dia. E outra coisa também que eu sempre digo, essas palavras difíceis, vocabulário, às vezes fórmulas de matemática, expressões são corriqueiras, eu gosto de usar lá ao final do caderno para a criança criar uns vocabulários, daquelas coisas que você precisa o tempo todo. Ele vai criar ali como uma coisa de apoio, como se fosse um outro HD externo, né? Mas depois trazer para o HD dele interno. Tá ok? Então sempre ele vai usar para consultar. E do momento você vai ajudando ele a consultar o menos possível. Uma forma também de revisão, você coloca lá no texto um resumo do parágrafo lá e você vai apagando algumas palavras-chave, algumas palavras, e vai deixando só as palavras-chave. Vai apagando, meio do texto, apagando, eles vão complementar lá quando vai forçando a mente dele. Então, são algumas coisas baseado em tudo que eu tenho. Eu nem falei a respeito, por exemplo, quem for especialista de língua, porque tem o livro de espanhol, tem o livro de inglês. É uma das coisas que quem for ver, eu tenho a videoaula gravada também, especialista em línguas, morei fora, tudo. Então, eu ajudei a universidade lá no exterior. Eu vejo grande dificuldade, principalmente do povo brasileiro, talvez porque eles têm uma população grande, você vai a qualquer lugar do mundo, você encontra brasileiro, então eles querem falar português, né? Eles querem falar o tempo todo. Uma dificuldade, tanto de aprender inglês como outra língua. Então, vocês podem ver, eu pude ajudar essa metodologia, alunos de escola pública, em alguns meses, está falando inglês, conversando, fazia teatro, fazia peça, fazia apresentação. Alunos de escola pública, alunos que começaram do zero, usando a metodologia, porque você vai direto ao ponto. Você não fica enrolando, você vai, o que é isso? Para que serve? Como usar? No caso da língua, né, quem é professor de língua aí, pode ver, a gente tem 100 palavras, em inglês no caso, são 100 palavras chaves que aproximadamente 50% da conversação do dia a dia você usa. Com 1000 palavras, você fala 90% do assunto do cotidiano, Os americanos usam no dia a dia apenas 3 a 5 mil palavras, mas eles cresceram naquela língua o tempo todo. Então, a gente, quando vai direto, a técnica de Pareto, você ali esmera-se naquele 20% para alcançar o restante 80%. Tá bom? Fica por hoje foi um pouco mais extenso, mas estamos juntos. Deixa aqui no comentário qualquer dúvida e eu posso fazer um vídeo específico. Tá bom? Abraço!